Nesta parte 2 de navegação aérea e marítima pela loxodrômica, da rota loxodrômica e ortodrômica, nós vamos pegar o que paramos já na parte 1. Na parte 1, eu terminei a aula citando o relatório de Tomé de Souza, governador-geral do Brasil, que ao viajar do sul do Brasil para Portugal, relatou ao rei de Portugal que as cartas de marear portuguesas continham erros, pois, ao tirar o rumo a seguir da carta, constatou mais tarde, ao determinar a posição da nau, já a caminho, que estava muito afastado da rota que deveria percorrer. Ele fez um relatório ao rei e Pedro Nunes contestou escrevendo um tratado denominado Em Defesa da Carta de Marear. Assim nós terminamos a parte 1. Nesta parte 2, vamos comentar os argumentos de Pedro Nunes nessa defesa. Vamos começar pelo conceito de linha de rumo. Linha de rumo. E nós vamos continuar isso na parte 3 para não alongar muito o vídeo. Talvez neste vídeo não possamos ainda tratar da ortodrômica. Para Pedro Nunes, a sua argumentação começa dizendo que se há erro, esse erro se deve à falta de conhecimento dos pilotos, pois a Terra é redonda, a Terra é esférica, redonda, e a carta de marear é plana, é uma superfície plana. Portanto, como a esfera é uma superfície que não pode ser desenvolvida num plano, ao se representar, ao se fazer a sua representação plana, ocorrem erros inevitáveis que é preciso corrigir. Pedro Nunes foi o primeiro matemático a descrever a trajetória de uma embarcação que, mantendo o rumo constante, que é o menor ângulo entre a rota e o norte, que serve de referência. Na época, essa rota ficou conhecida como linha de rumo. Ele relatava que, se hipoteticamente um barco seguisse com rumo constante, ele não voltaria para o local de partida ao dar uma volta completa na Terra. O barco seguiria uma trajetória espiralada, com um ângulo constante com os meridianos, aproximando-se do polo, só o atingindo depois de infinitas voltas ao redor dele. Para ilustrar isso, nós vamos fazer uma simulação aqui, como se essa laranja aqui fosse a Terra, nós temos aqui os polos, e a faca, ao descascá-la, fosse aquela embarcação que vai sempre percorrendo a trajetória com rumo constante. A faca tem uma inclinação constante com as linhas que ligam o Polo Norte ao Polo Sul. Ao terminar isso, nós ficaríamos assim com uma superfície, no espaço, né, uma curva espiralada que vai de polo a polo. A representação plana dessa superfície espiralada se daria da seguinte maneira. Então, estendendo isso, projetando essa superfície num plano, nessa folha de papel, planificando essa superfície, essa aqui no papel, né? Imaginando que aqui fosse o Equador, nós teríamos assim aqui uma linha, né? Essa seria a linha de rumo.
Estou aqui desenhando aproximadamente essa linha de rumo. E ela ficaria aqui sendo espiralada em volta do polo, a mesma coisa aqui, ela ficaria sendo espiralada em volta do polo. Aqui temos o polo norte, o polo sul, aqui assim seria o Equador. E essa linha espiralada aqui representada no plano, ela é então uma linha de rumo. Essa projeção que está aqui, se nós colocarmos ela aqui, né, direitinha, né, aqui nós teríamos a projeção dos meridianos, aqui as linhas dos meridianos, a mesma coisa aqui no outro hemisfério, a representação dos meridianos. Os meridianos seriam representados como se fossem linhas retas convergindo no polo, né? E os paralelos então seriam traçados, né? Tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul, ficariam sendo traçados em volta aqui dos polos. Então estou esboçando aqui, por exemplo, então aqui teríamos a projeção do Equador, uma latitude φ igual a 0 graus, aqui um paralelo aqui de latitude, por exemplo, 20 graus, aqui um paralelo com latitude 40 graus. E essa linha de rumo, né, ela faria sempre o mesmo ângulo com os meridianos. Esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse, e assim por diante. Sempre o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui entre a direção da rota e a projeção do meridiano seria constante. Essa projeção que nós estamos representando aqui, nós vamos fazê-la mais tarde, vamos em outro vídeo, e isso aqui seria uma projeção estereográfica, uma projeção plana polar conforme. E aqui teríamos a projeção dessa linha de rumo sobre ela. Vamos continuando aqui, então, dizendo que, tratando sobre a projeção cartográfica das cartas portuguesas. Projeção cartográfica das cartas portuguesas, das cartas de Mariá. Essa projeção é denominada, né, a projeção, ela é uma projeção de Eratóstenes. É a projeção de Eratóstenes. É uma projeção cilíndrica equidistante. Os paralelos e as retas, as paralelas e meridianos são linhas retas, né? O Eratóstenes foi um matemático, um filósofo, astrônomo, geógrafo grego, que nasceu em 276 a.C., morreu com 82 anos, em 194 a.C. Ele nasceu na Grécia e faleceu na Alexandria, no Egito. Essa projeção é uma projeção cilíndrica equidistante. O que isso quer dizer? Cilíndrica equidistante. Ela é cilíndrica porque a superfície de projeção é um cilindro. E equidistante, igual distante, ela não deforma as distâncias. Ela não deforma as distâncias, mas deforma os ângulos. As projeções que não deformam os ângulos são denominadas projeções conforme. Então vamos representar aqui fazer um desenho esquemático aqui dessa projeção, né? Imaginando aqui a Terra, né, na sua forma esférica, essa projeção do Eratóstenes, né? Aqui o Equador.
aqui um meridiano tomado como referência. Então, esses meridianos aqui, eles têm latitude lambda 1, esse daqui latitude lambda 2, e esse meridiano aqui é um meridiano de referência, latitude lambda 0. Entre esse lambda 1 e lambda 2, há uma diferença de longitude de lambda. Lambda 2 menos lambda 1, a diferença dessas duas longitudes, vamos dizer que seja um infinitésimo, um pedacinho pequeno da longitude. E aqui temos um paralelo aqui. A loxodrômica, ou linha de rumo, ela segue aqui com um rumo constante alfa com o meridiano. Então essa projeção aqui, como sendo cilíndrica, né? Esse meridiano aqui, ele fica sendo uma geratriz do cilindro, esse fica sendo outra geratriz do cilindro, aqui outra geratriz do cilindro, outra geratriz do cilindro, né? Temos aqui o cilindro. Então esse cilindro desenvolvido, né, desenvolvendo-se esse cilindro, cortando ele ao longo de uma geratriz e desenvolvendo, nós ficaríamos aqui com o equador, aqui seria o equador, aqui seria esse meridiano de referência de longitude lambda 0, e aqui os meridianos lambda 1 e lambda 2. Esse lambda 2 pode ser igual ao lambda 1 mais 1 grau, por exemplo. E o paralelo, esse paralelo aqui, ele seria representado aqui, um paralelo de latitude φ. Esse aqui, desse ponto 1, então, sairia a linha de rumo. Seria a linha de rumo. Pedro Nunes, então, destacava que o comprimento de um arco de 1 grau de equador, esse comprimento de 1 grau de equador, ele atualmente é aceito assim como 110 quilômetros em unidades modernas, mas naquele tempo era medido em léguas. E entre esses dois meridianos, imagina um meridiano de 1 grau aqui, lambda 2 mais 1 grau, esse meridiano esse espaçamento de 1 grau aqui, ele vai se reduzindo à medida que a latitude aumenta. Então, o comprimento dos arcos de paralelo numa certa latitude é menor que esse comprimento aqui no equador. Devido à curvatura da Terra, né, esses meridianos vão convergindo e, por isso, esses arcos de paralelo vão diminuindo, né? Nós podíamos fazer um outro desenho aqui assim esquemático para ilustrar melhor esse raciocínio. Aqui teríamos o lambda 1, aqui o lambda 1 mais um incrementozinho de lambda. Aqui teríamos um ponto A e um ponto B. Aqui assim vamos imaginar que quiséssemos saber quanto vale esse arco de paralelo aqui numa latitude φ. Então, se fizéssemos um corte aqui uma seção desse meridiano de P até o equador, né, até aqui, isso aqui sendo o raio da Terra, né, o raio da Terra, aqui seria a latitude φ. Como são ângulos alternos internos, esse paralelo é paralelo ao equador, aqui também é o ângulo φ, e aqui o raio da Terra. Então, o raio do paralelo, esse raio do paralelo aqui, que passa pelos pontos B, esse raio pequeno, reparem que esse triângulo é retângulo, é a projeção, o raio do paralelo é a projeção desse raio sobre o paralelo. O R é igual ao R minúsculo, R cosseno φ. Então, esse arco AB do paralelo, ele é
R cosseno φ. Como o R minúsculo, né, o raio de paralelo, R é o raio do paralelo, R cosseno φ. Como o raio do paralelo é aquele, desculpe aqui, o arco AB é igual ao raio do paralelo vezes essa diferença de longitude aqui de lambda, que é igual a essa aqui de lambda, o ângulo de dois paralelos, essa medida em radianos. Então esse raio do paralelo é R cosseno delta lambda, de lambda, que vai ser então o R cosseno φ de lambda. Esse é o comprimento do raio do paralelo. Imaginem se, por exemplo, a latitude fosse 60 graus, então esse arco AB na latitude 60 graus seria R vezes o cosseno de 60 graus vezes o d lambda, vezes esse d lambda. Se esse d lambda, imagina que esse d lambda fosse um arco de 1 grau, que é igual aos 110 quilômetros, nós teríamos aqui 110 quilômetros, então teríamos, para o comprimento desse arco a 60 graus, teríamos R cosseno de 60 graus, que é o seno de 30, que é 1/2, vezes os 110 quilômetros. Então, nós vemos então que lá, R cosseno φ, tal direitinho, 110 quilômetros, o arco de 1 grau a 60 graus é reduzido à metade. Então, AB, lá na latitude φ, esse arco AB na latitude φ, vai ser igual ao arco de 1 grau de equador, divididos por 2, na latitude φ igual a 60 graus. 60 graus. Então, Pedro Nunes dava esse exemplo, para que os pilotos soubessem corrigir a deformação da carta e marcar o rumo certo. Então vamos imaginar aqui, na projeção de Eratóstenes, um trecho da projeção de Eratóstenes, aqui teremos o Equador, e aqui, imaginando a linha de rumo, aqui um paralelo de latitude φ1, um ponto A, e aqui a linha de rumo indo para o meridiano, aqui está o meridiano lambda 1, lambda 2, e aqui está a linha de rumo indo para, nesse rumo aqui, para lambda 2, né? Teremos aqui esse ponto, vamos chamar assim, B, esse ponto B. Entretanto, essa aqui seria a linha de rumo que estaria fazendo esse ângulo. Entretanto, nessa projeção de Eratóstenes, esse ângulo aqui, esse ângulo está deformado. Esse ângulo aqui é o ângulo, vamos chamar assim, um ângulo de U'. Ele está deformado. Podíamos até chamar esse lado aqui de B' para associar com o ângulo de U'. Para corrigir esse ângulo, então teria-se que introduzir uma correção, uma redução na longitude, uma correção na longitude. E então ficaria esse paralelo φ2 aqui, que passa pelo ponto 2, aqui assim, fazendo-se essa correção da longitude, o ângulo correto da loxodrômica seria esse aqui, ó, esse todo aqui, e não o U'. Então teríamos aqui o ponto B. Então o que o Tomé de Souza teria que fazer era fazer essa redução de longitude. Isso aqui seria, vamos chamar assim, um meridiano de Pedro Nunes, para corrigir o rumo tirado da carta de Maillard na projeção de Eratóstenes. Então isso seria a correção, a redução, aqui seria então a linha de rumo certa, essa seria a linha de rumo certa, e aqui seria, esse trecho aqui seria
correção, uma redução de longitude. Redução da longitude. É isso que teria que fazer. É isso que Pedro Nunes dizia, que o Tomé de Souza ou os pilotos, os usuários, teriam que fazer isso, para que a linha de rumo, então, ficasse com o seu valor certo, com esse valor certo aqui, com esse ângulo U certo, e não U'. Dessa maneira, o ângulo U', fazendo-se essa translação do meridiano, essa correção aqui de longitude, o ângulo U' ficaria então sendo o ângulo U, e esse ângulo U é o valor certo. O arco, o Pedro Nunes chamava o arco de 1 grau de equador, ele chamava esse arco de 1 grau de equador de grau grande. Grau grande. E essa carta na projeção de Eratóstenes, ele chamava de, era conhecida naquele tempo como carta quadrada. Agora, o que era preciso, né? O que era preciso saber, né? O que se tinha que saber aqui, né? Essa correção aqui nada mais é que esse bb', é igual ao arco. O arco aqui, né, está relacionado, vamos supor que λ2 fosse λ1 mais 1 grau, esse seria o arco, esse bb' seria o arco de 1 grau, esse valor aqui, né, seria o arco de 1 grau, na latitude φ. Como determinar esse comprimento aqui do arco de 1 grau para trazer esse meridiano que está na posição não conveniente para a posição conveniente? Bom, para isso era preciso multiplicar o arco grande, nós já vimos ali anteriormente, esse arco grande, arco de 1 grau, de 1 grau, multiplicá-lo pelo cosseno de φ. Bom, essa multiplicação, né, seria como se fosse esse arco de 1 grau no Equador, arco de 1 grau no Equador seria 110 quilômetros, vezes o cosseno de φ, daria esse arco de 1 grau na latitude φ. Né, na latitude φ. Ora, isso era difícil para fazer essa multiplicação naquele tempo. Então, Pedro Nunes inventou um ábaco, né, um instrumento náutico, denominado quadrante. Nesse quadrante, ele fez aqui uma estrutura, né, uma estrutura em metal, em que desenhou aqui, né, construiu em metal em escala aqui, ele botou isso aqui em uma escala, isso aqui na outra escala. Então, ele colocou aqui, colocou assim para esses valores aqui, em escala, quanto valia 110 quilômetros, que seria o arco grande. E esse quadrante que ele inventou tinha uma haste, também tinha uma haste móvel, e esse quadrante era graduado, né, nas latitudes, ia desde o Equador, né, latitude 0 até a latitude 90 graus aqui nos polos. Então, na latitude que o observador estivesse, então havia aqui outras hastezinhas móveis, à medida que ele se movia, essas latitudes móveis. Então, nesse trecho aqui, ó, aqui assim, no ábaco, ficava, ele aqui lia esse arco de 1 grau nessa latitude, via quantos quilômetros tinha. Então, era esse valor que tinha que se fazer para corrigir o meridiano para ficar certo. Então, corrigir assim um erro, deixa de ser é uma deficiência das cartas de Marejá. Então, essa solução de Pedro Nunes, ela correu toda a Europa. Então, em 1569, um cartógrafo holandês chamado Gerhard Mercator, né? Mercator era um holandês, ele apresentou uma outra solução para substituir a solução de Pedro Nunes. Eu vou esboçar aqui a solução que ele visualizou. Então, nós teríamos aqui o Equador,
que seria a solução do Mercator, o Equador, aqui um paralelo de latitude φ, e aqui assim a latitude, a linha de rumo com aquele ângulo, com o ângulo U, vamos chamar assim, poderia estar aqui com o meridiano, seja esse ângulo U aqui, isso não interfere em nada, seria com o meridiano, está representado aqui com um paralelo, assim direitinho. Então nós vimos que para a solução do Pedro Nunes, dando aqui uma solução φ', né? Para a solução de Pedro Nunes, o que ele fez? O Pedro Nunes transladou o meridiano, ele transladou o meridiano aqui, seria aqui o meridiano de Pedro Nunes, como nós já vimos, meridiano de Pedro Nunes, como nós vimos aqui. Mas o que fez o Mercator? O Mercator, ele aumentou o valor da latitude, ele cresceu a latitude. Então essa latitude que era aqui, ele cresceu essa latitude, ela veio para cá, que seria um φ2 de linha, vamos dizer assim, seria para o φ2. Aqui cresceu a latitude. Enquanto na solução de Pedro Nunes reduzia a longitude, na solução de Mercator ele crescia a latitude. Então aqui está ele crescendo a latitude, ele ia manter esse ângulo, essa linha de rumo constante, até que ela cruzasse esse valor de φ2. Essa distância aqui do Equador até o novo paralelo, essa distância chamada variável de Mercator, é chamada latitude crescida. Latitude crescida. Essa foi a grande jogada de Mercator. Em vez de reduzir a longitude, como Pedro Nunes fez, ele aumentou, ele fez crescer a latitude. E a projeção de Mercator foi preferida por todos os navegantes e é usada até hoje. A projeção, né, como fazer um desenho aqui da projeção de Mercator, né, aqui desde o Equador, φ igual a 0, né? Então os paralelos na projeção de Mercator, vamos supor que fosse uma latitude de 20 graus, aqui assim seria uma latitude de 40 graus, aqui seria uma latitude de 60 graus. Então os paralelos vão se afastando, são paralelos uns aos outros, e vão se afastando progressivamente à medida que se aproxima dos polos, que se afasta do Equador, que seria o Equador. E os meridianos são retas equidistantes e paralelas umas às outras. Então aqui tem um meridiano tomado como referência, depois aqui vem outro meridiano, vamos supor que seja esse paralelo de referência, tenha uma latitude de, vamos supor aqui, de 50 graus ou 0 graus, se fosse o de Greenwich. Então esse outro paralelo aqui seria o de 20 graus, esse aqui o de longitude de 40 graus, esse aqui o de longitude de 60 graus, esse o de longitude de 80 graus e assim por diante. Então aqui assim mede-se as longitudes e aqui assim mede-se as latitudes. Essa é a projeção de Mercator. E a loxodrômica, essa loxodrômica então, na projeção de Mercator, ela permanece essa linha reta, porque esse afastamento dos paralelos, afastando-se uns aos outros, permite então que esse rumo se mantenha. Então essa é a linha de rumo. Bom, para não alongar, vamos ficar por aqui e no próximo vídeo vamos prosseguir e tratar da ortodrômica.